Sejam bem-vindos à AgriNews Play, estamos direto aqui de Minas Gerais, Belo Horizonte, dentro do espaço do Avicultor Mais, organizado pela Vimig. A gente faz essa parceria com as entidades, produz conteúdo de altíssima qualidade para vocês e movimenta um pouco os assuntos, que a gente reúne muita gente nos eventos, né? Então é uma oportunidade incrível da gente colher informações diferentes de várias áreas, né? Hoje a gente tem uma conversa especial sobre o futuro da categoria de ovos e como marketing, consumo e propósito estão se conectando cada vez mais nesse setor. Então, com a gente o Edival Veras, presidente do Instituto Ovos Brasil, que lidera campanhas nacionais de valorização do ovo e está à frente de estratégias para ampliar o consumo no país. E também o André Carvalho, diretor de marketing e inovação da Mantiqueira Brasil, a maior produtora de ovos da América do Sul e uma referência quando o assunto é ESG, construção de marca e novas formas de se comunicar com o consumidor. Sejam bem-vindos, meninos. Obrigado pelo convite, Priscila. Obrigado, Priscila. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar falando um pouco aqui sobre o consumo de ovos, qual é o teto. Edival, o ovo está presente em quase todos os lares brasileiros. O Instituto fez um trabalho admirável de educação e alcance, mas agora a pergunta é, chegamos ao teto? O que pode realmente virar o jogo no consumo per capita sem cair na repetição das mesmas campanhas? A gente acredita que teremos ainda um longo caminho a percorrer, porque a gente está falando do melhor alimento que existe, que é o ovo, né? Ele é um alimento completo, é um alimento que faz muito bem aos consumidores, e a Organização Mundial de Saúde preconiza como mínimo o consumo de 365 ovos. Então a gente está logo chegando ao consumo de 300 ovos por habitante ano, mas a gente acredita que isso vai muito além, porque o ovo passou a ser um alimento essencial para os consumidores, é um alimento que faz muito bem à saúde e ele não faz nenhuma distinção durante a vida das pessoas, desde o bebê até a melhor idade, gestante, o atleta. Ele é um alimento muito versátil, muito simples, né, de se fazer e é muito saboroso. Então, até os pets, né, Edival? Até os pets aí tem esse benefício em se consumir. Então, de forma geral, o ovo ele tem um caminho muito longo. Mas aqui no Brasil a gente está atingindo aí um consumo que é um consumo acima da média mundial, né? A média mundial está em torno de 240 ovos, a gente já está chegando a 280. Então temos muita coisa para fazer ainda, porque é muito bom, né? Falar de um alimento que faz bem à saúde das pessoas e a gente sabe que vamos conseguir chegar lá. André, do lado das marcas, você acredita que o ovo ainda é subestimado em campanhas e no PDV? O que falta para ele competir em igualdade em com categorias mais valorizadas? Eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão primeiro sobre a história do ovo, né? Quando eu era adolescente, o ovo ele era vilão, ele colesterol, faz mal para o coração. Agora você dá um corte, vem para 2025, põe aí 30 anos depois, ninguém sai do nutricionista, do endocrinologista sem ter receitado 2 ovos no café da manhã, 2 ovos no almoço. O ovo hoje ele faz parte de uma dieta saudável. Então o que eu estou querendo dizer? Que na percepção do consumidor, ele já entende que o ovo é um produto saudável. Na percepção de médicos e nutricionistas, já existe um entendimento de que o ovo é um produto saudável. A indústria ela está se organizando e se modernizando para entregar cada vez mais produtos de qualidade, com segurança alimentar para esses consumidores. No meio desse caminho existe o varejista, os atacadistas. Nós temos hoje nos supermercados e nos atacados os mesmos espaços que nós tínhamos na categoria de ovo de 30, 40 anos atrás. Isso inibe um pouco o crescimento do consumo, porque você limita sempre o ovo a um produto mais básico da categoria. Você não consegue ter um orgânico, ter um espaço para trabalhar melhor um ovo de galinhas livres, trabalhar um ovo enriquecido com selênio e vitamina E, que vai trazer ainda mais saudabilidade para o consumidor. Então, eu entendo que esse é um próximo estágio de desenvolvimento da categoria no Brasil. Mas eu não tenho dúvida de que o consumo per capita segue crescendo, assim como o Edival falou, muito associado à saudabilidade do ovo e aos benefícios do ovo. Agora a gente vai falar um pouquinho assim,
você tem uma frase que você usou no evento que a gente realizou em São Paulo, né? Que tudo é marketing até o galpão, né? André, você costuma dizer, né? Como eu falei, tudo é marketing. Do tipo de produção à forma de embalar. Como isso tem moldado a estratégia da Mantiqueira e ajudado a descomoditizar o ovo? Eu falo que tudo é marketing porque a partir do momento que o empresário toma a decisão de construir um galpão é porque ele já entendeu o mercado que ele tem para atuar, para quem que ele vai vender. Então, assim, ele já trabalhou os elementos mercadológicos do marketing, né? Falando um pouco da nossa empresa, falando um pouco da Mantiqueira, a gente está nesse desafio, né? A Mantiqueira hoje já é uma marca, corporativamente falando, muito bem posicionada no setor, com uma relação muito próxima com os principais varejistas do Brasil, e a gente está partindo para uma segunda etapa agora, que começou no ano passado, que foi a consolidação da marca Happy Eggs. O que é a marca Happy Eggs? É a nossa marca de galinhas livres, é a nossa escolha estratégica para os próximos anos. Ano passado nós fizemos uma campanha muito grande em TV aberta, TV fechada, influenciadores, ações de retail media com esses varejistas, parceiros. E essa campanha ela continua esse ano. Então esse ano a gente já teve, no primeiro semestre, todo um trabalho de digital, e a gente volta com uma campanha mais forte agora, setembro, outubro, a gente ainda está finalizando a data. De novo, TV aberta, TV fechada, isso para a marca Happy Eggs. Agora eu vou dar um spoiler para você. Para a marca Mantiqueira, a gente entra em agosto com uma campanha de rádio e para uma campanha de YouTube. O produto que a gente vai trabalhar é esse lançamento recente que a gente tem o posicionamento do naturalmente proteico. Então a gente estudou o mercado. O ovo ele é proteína e proteína saudável. Então a gente precisa falar que ele é uma proteína e proteína saudável. Então a gente criou essa linha chamada Naturalmente Proteicos e a gente comunica para o consumidor na embalagem que a cada 2 ovos tem 15 gramas de proteína, cada 2 ovos jumbo, e no caso dos ovos extra, a cada 2 ovos tem 13 gramas de proteína. Então a gente vem com um jingle de rádio embasando muito a qualidade e a naturalidade da proteína do ovo. Então a gente continua muito ativo nessa construção de marca para agregar valor não só para a Mantiqueira, mas para a categoria como um todo. Como que entra a maior rede social hoje nessa história? TikTok, por exemplo? TikTok é uma rede que a gente ainda não atua, né? A gente até tem aí algum planejamento para andar, mas aí, Priscila, o que acontece é o seguinte, a gente trabalha numa empresa de ovo. A gente não pode esquecer que a nossa natureza é uma natureza de commodities. Então, os investimentos em marketing, eles não são comparáveis aos investimentos de uma empresa de consumo que a gente conhece. Então, nas estratégias de marketing, a gente escolhe quais são os canais que a gente acredita que vai nos dar maior retorno. Eu entendo que o TikTok é muito forte, mas ele ainda, para a nossa categoria, para o nosso setor, ele seria uma aposta. Então a gente acaba indo nos canais mais tradicionais, assim como o Edival acabou de falar numa palestra, principalmente consumidores de classe C, D, eles acessam a informação sobre a categoria em TV aberta, e como a gente quer atuar de uma forma abrangente no setor, TV aberta é a nossa prioridade de investimento junto com Google, Meta, Instagram. Edival, do ponto de vista institucional, como que o Instituto Ovos Brasil lida com essa pulverização de mensagens entre empresas? Cada uma tem a sua estratégia, né? Enquanto busca de uma mensagem nacional coesa. E aí eu queria emendar uma outra pergunta que surgiu agora da conversa. O Instituto Ovos Brasil, ele tem uma nutricionista. Eu juro para você, eu fico irritada assim, de ficar vendo pessoas conhecidas, às vezes ouvindo áudios em rede social. E aí você escuta um Zé que você nunca viu na vida, falando assim, é uma coisa que escondem de você, que não te falaram ainda, e aí lança aquelas barbaridades, né? Quem é aquela pessoa que está dando receita de o que vai melhorar o seu diabetes, o que vai... Só falta falar de receita para arranjar namorada, né? Para fazer amarração, tá que nem aqueles anúncios de poste, e as pessoas assistem e ouvem. Outro dia, vou dar um exemplo, o meu marido estava mandou para mim um negócio de limpar air fryer. Aí eu comecei a assistir, o cara falava de botar bicarbonato, detergente, não sei mais o que, água e ligar air fryer. Daí eu falei assim pra ele, você já leu os comentários? Eu falei pra ele, a gente foi ler, dá curto-circuito no negócio, sabe? Então é uma loucura de Zé dando receita em rede social, é terra de ninguém, né?
Eu queria que você emendasse isso um pouco com essa resposta da pergunta oficial. Priscila, na verdade, o Instituto Ovo Brasil, ele fomenta, né, e fala dos benefícios que se tem em consumir ovos. O trabalho que André está fazendo junto à Mantiqueira é um trabalho excelente, porque está agregando valor à marca da empresa deles, e esse trabalho ele precisa ser feito por todas as empresas, porque a gente sabe que a importância da marca ela tem um valor muito grande e responsabiliza muito o produtor quando você coloca uma marca, quando você realmente vai buscar qualidade, vai buscar um produto de excelente valor. Então, mas o trabalho que a Ovo Brasil faz é falando do benefício, falando do consumo de ovos, da importância de consumir ovos. Então, todo esse trabalho ele é feito através de estudo científico, através de emprego de tecnologia, através de emprego de segurança alimentar. Então, esse trabalho a gente vem fazendo há muitos anos, né, há mais de 17 anos, e é um trabalho que vem dando resultado. Então, quando a gente consegue fazer campanhas e consegue reportagem, quando a gente traz esse trabalho científico à tona, mostrando a importância de se consumir ovos, então é um trabalho que a gente faz institucional. E cada empresa vai precisar fazer o seu trabalho em marca. Eu me lembro que até 10 anos atrás a gente tinha uma pesquisa que o consumidor, 95% do consumidor não comprava ovo através de marca. Então isso ao longo do tempo, claro que vai mudar e claro que as empresas vão investir em marca. Mas esse trabalho que a gente faz da Ovo Brasil é fomentar, é mostrar a importância, né, de se consumir ovos. A gente fala muito hoje, você entra na internet, qual o melhor alimento que existe, aparece lá como o principal alimento que existe, o ovo. Esse trabalho ele tem o dedo da Ovo Brasil, que ao longo desse tempo contou a história, né? E por que o ovo é o melhor alimento que existe? Porque o ovo ele praticamente é um alimento completo. Ele basicamente não tem fibras, mas o restante ele tem. Ele é rico em minerais, rico em vitaminas, tem todo um atributo, né, de consumo. E com relação à crítica e tal, que muitas vezes ocorre, não tem fundamento nenhum, né? As pessoas usam muitas vezes a mídia e ela tem um valor importantíssimo para difundir o valor das coisas, mas obviamente que aparecem pessoas que falam sem o menor critério, sem o menor respaldo científico. Então a gente convive com isso, a gente combate isso, né? Inicialmente, quando ocorre algum tipo de crítica e tal, a gente leva o conhecimento, a gente leva a informação verdadeira, os estudos científicos, a gente primeiro faz essa abordagem mostrando o valor. E aí depois, muitas vezes consegue convencer ou não, né? Porque a gente sabe que quando a gente tem uma Organização Mundial de Saúde preconizando, né, e mostrando o valor desse alimento tão bom, isso nos respalda. E vários artigos científicos, a gente embasa, a Lúcia é nossa nutricionista, que tem mais de 500 artigos mostrando, né, o valor. Então a gente tem todo um critério para fazer esse trabalho e conscientizar os profissionais de saúde, né? Eu me lembro que quando a gente começou esse trabalho, nós tínhamos 120 ovos e existia uma crítica muito grande, né? Uma crítica do colesterol. 80% do colesterol do ovo é um colesterol bom, é um colesterol que combate o colesterol que não é bom. O ovo ele traz benefício para quem consome, inclusive na parte cardiológica. Então hoje você tem o ovo como ele ajuda na questão de diabetes, ele ajuda na questão nutricional, de perda de peso, ele ajuda na questão cognitiva, ele combate Alzheimer, ele tem uma colaboração muito importante na formação das crianças, na questão cognitiva, na questão de aprendizado. Então, tem tanto benefício, né, que o ovo traz por ser um alimento completo. Então, a gente tem, como Instituto Ovo Brasil, a gente tem uma série de estudos que embasa todos esses benefícios que tem o consumidor. Então, esse trabalho a gente vai continuar fazendo, vai continuar fomentando, e as empresas, obviamente, que elas vão migrar, como o André fez agora uma apresentação brilhante, mostrando o trabalho que eles estão fazendo de marcas. Então, isso vai acontecer.
Deixa eu dar um exemplo, né, de como a gente pode atuar como categoria mesmo. A Mantiqueira está fazendo a comunicação dessa linha naturalmente proteico, que é o ovo jumbo, cada 2 ovos 15 gramas, e o ovo extra, cada 2 ovos 13 gramas. Nós fizemos uma parceria com o Instituto Ovos Brasil, com a Lúcia, e nós soltamos, né, a gente está fazendo um trabalho agora na mídia de explicar para os consumidores por que o ovo ele é padrão ouro para os atletas e para pessoas que querem perder peso. E a Lúcia, ela trouxe para a gente uma visão que até mesmo a gente como indústria desconhecia, que o ovo ele estimula a liberação do hormônio GLP-1. O que é o hormônio GLP-1? Ele é o hormônio que o Ozempic, que o Mounjaro tenta replicar para estimular o emagrecimento. Então olha que bacana, assim, do ponto de vista de uma estratégia de marketing, de falar bem sobre a nossa proteína, a gente trouxe em parceria com o Instituto Ovos Brasil uma visão científica e fizemos uma matéria super bacana, assim, super interessante, que está reverberando muito bem assim, na mídia. Então acho que esse é um exemplo de como a indústria do ovo pode se organizar, se estruturar, trazer a credibilidade que o Instituto Ovos Brasil tem para falar, porque a gente sabe que falar de marca sozinho é uma coisa, falar de marca com um instituto, com uma nutricionista respeitada por trás, dá mais credibilidade no meio jornalístico. Então, esse é um exemplo para toda a indústria, eu acho. Assim, eu estou muito feliz com o que a gente fez aí nessa parceria. E eu tenho assistido essa história também, né? Eu já estou atuando há 10 anos e eu vejo mesmo. O Leandro é um entusiasta, né, do surgimento do Instituto Ovos Brasil. A Mantiqueira é sócia, né, no instituto que trabalha com o apoio da União das Empresas, né? Então é um exemplo muito legal de você estar usando essa estrutura, né? A Mantiqueira está usando essa estrutura do Instituto Ovos Brasil, fortalece o movimento que reflete também no trabalho de vocês. Então é um exemplo a ser seguido aí por produtores do setor, né? Ninguém vai desfazer essa bobajada que falam em rede social sozinho, né? A gente precisa se juntar e botar informação de credibilidade, né, no mercado. Vamos falar um pouquinho de ESG e valor percebido, se o consumidor entende. André, o case da Happy Eggs mostra que é possível conectar ESG com valor de marca. Mas qual é o limite? O consumidor realmente paga por isso ou ainda é só nicho? Que pergunta boa, hein? Não sei se eu consigo responder, mas vamos lá. Happy Eggs para a Mantiqueira não é mais nicho. Ela já é parte do nosso negócio, parte da nossa estratégia de crescimento para os próximos anos. Mas o conceito de galinhas livres no mercado como um todo, ele ainda é um conceito nichado, porque são poucas empresas dentro do nosso universo de produtores que estão apostando nesse segmento. Nós começamos esse movimento em 2020, 5 anos depois a gente olha para trás e tem a convicção que a gente fez um movimento correto e foi muito bem sucedido nisso, e esse movimento para a gente não para. A gente segue construindo galpões de galinhas livres. Agora, também essa questão nicho, eu acho que vale também uma reflexão. Não tem problema um produto ser nicho. Não tem problema uma categoria ter produtos nichados. Quantas outras categorias de alimentos que a gente vê no mercado que você tem lá várias faixas de produto e cada uma com a sua precificação diferente para o seu público diferente. Dentro de uma categoria comoditizada, o nicho ele pode ser uma saída de rentabilização, de agregação de valor para a categoria e até mesmo para especificação de alguns produtores. Vai ter produtores que vão ser aquele cara de atender aquela demanda de volume do produto mais básico, mas vai ter produtores que vão atender aquela demanda de galinha livre, de ovo orgânico, de ovo com ômega 3. Então eu acho que esse é um desenvolvimento que a categoria vai passar nos próximos anos, mas de fato Happy Eggs para Mantiqueira já não é nicho faz tempo. Edival, esses movimentos de bem-estar animal, sustentabilidade, ajudam ou confundem o consumidor médio? Como que o Instituto se posiciona diante dessas novas demandas? O que a gente acredita é que o ovo é um alimento muito importante para quem consome. E ele precisa ter qualidade, ele precisa ter segurança alimentar, ele precisa ter todo um respeito com o consumidor. O Instituto Ovos Brasil não faz distinção. A gente sabe da importância e a gente defende essa valorização do ovo. E, obviamente, que empresas como a Mantiqueira e várias outras têm essa produção responsável, né? Essa produção que é assistida, essa produção que respeita o consumidor. Então, a gente acredita que
essa movimentação ela existe. E é muito importante que a gente atenda ao consumidor baseado no que ele quer. A gente sabe que o consumidor hoje, a preocupação dele é saber como é feita essa produção, de onde vem aquele alimento que ele está consumindo, que ele vai levar para dentro de sua casa, que ele vai ter toda uma segurança para quem está consumindo. Então, o que a gente defende é esse consumo saudável, esse consumo seguro. E as empresas que fazem todo esse trabalho com esse respeito ao consumidor, com essa segurança alimentar, ela vai ter seu espaço. Então a Europa, quem puxou esse negócio, hoje você vê os percentuais do consumo em ovos de galinha free range, queijo free, etc., são crescentes, né? Nos Estados Unidos, eu tive recentemente na Califórnia lá, eles só consomem ovos de galinha livre de gaiola. 100%, né? Então isso, aqui no Brasil a gente já tem alguns acordos nesse sentido, mas a gente sabe que a realidade do Brasil é um pouco diferente, né? A gente tem um poder aquisitivo ainda que é um limitante para isso, mas o que importa é que as pessoas consumam esse alimento que faz tão bem à saúde. Se é livre de gaiola ou se é em gaiola, isso não importa. O que importa é que ele tenha realmente essa segurança para quem consome. E a gente defende muito esse consumo. A gente sabe que você pega países como o México, que já estão aí com consumo aproximadamente de 400 ovos por habitante, a gente tem que buscar esses países. A gente tem que participar mais do mercado de exportação. O Brasil é reconhecido como o país que tem o melhor frango, o melhor ovo. A cada praticamente 2 frangos que se consome no mundo, um é brasileiro. E a gente espera que o Brasil ele também cresça nessa participação, nesse mercado de exportação com o produto brasileiro. Então, o desafio que a gente tem é atender qualidade, com sanidade, né, muito boa, e que a gente possa atender os brasileiros e atender também fora do Brasil os consumidores aí dos outros países. Edival, o Instituto Ovos Brasil já fez de tudo um pouco em comunicação, mas o que ainda não foi dito? Qual é o tabu, o ponto cego na nossa estratégia nacional de valorização do ovo? A gente sabe que as classes A e B, fizemos recentemente uma pesquisa onde tivemos a percepção e tivemos o respaldo dessa pesquisa que as classes A e B estão consumindo bastante ovos. As classes C, D e E, que eu diria que essa proteína, como o André falou, a importância dessa proteína faz tão bem à saúde, ainda tem um consumo aquém do ideal. E a gente, baseado nos orçamentos que temos, que são bastante limitados, a gente faz alguns trabalhos em mídia, mas a nossa pretensão é fazer campanha em TV aberta para que a gente consiga chegar nesse público C, D e E, mostrando esse valor. A gente, inclusive na pesquisa, mostra isso, que a gente só vai atingir patamares maiores na classe C, D e E exatamente com TV aberta. Isso tem um custo maior, né? Isso precisa fazer um esforço coletivo, né, dos associados para que a gente chegue a atingir esse público que a gente espera atingir, porque a vontade das empresas é crescer muito em produção, mas a gente tem que ter muito respeito e tem que ter muito, eu diria assim, um planejamento para que a gente nem produza com falta, nem produza com excedente, né? Que a gente acompanhe esse crescimento de forma boa. Então a gente espera, né? Já fizemos algumas avaliações, já buscamos algumas empresas para qualificar elas e que a gente possa fazer esse trabalho de mídia, porque a gente sabe que a gente pode demorar 10 anos para atingir 400 ovos por habitante ou pode demorar 5, 3, depende do que a gente vai fazer. Então, quando a gente tem uma campanha da empresa feita como a Mantiqueira faz e algumas outras empresas, tem um valor muito legal. Mas um trabalho feito a partir de uma instituição, ele também ajuda muito no âmbito geral. Sim. E além dessa mídia, a gente sabe que vem reportagens que a gente tem muito fundamento para mostrar cientificamente o benefício que tem em se consumir ovos. Então, a nossa expectativa é que a gente consiga fazer esse trabalho o quanto antes, né? A gente já entendeu bem a questão mercadológica, agora o que a gente precisa é ampliar essa divulgação. E a gente fala sempre o seguinte, esse negócio de ovo é paixão, né? A gente gosta muito do setor, a gente acredita muito hoje, quando a gente sabe que está crescendo o consumo de ovos, a gente está
sabe o benefício que a gente está trazendo para as pessoas, para as crianças, no aprendizado, na educação. Então isso termina sendo um negócio muito legal e a gente tem esse caminho muito longo aí para percorrer, mas depende exatamente dos associados. Mantiqueira já sinalizou, Leandro já me falou, Edival, estamos juntos em qualquer ação, então a gente espera que tenha essa participação para ampliar esse consumo. Edival, vou passar a mensagem, vou traduzir o que você está falando. Pessoal, quem não é ainda associado ao Instituto Ovos Brasil, você é produtor de ovos, está faltando você se associar aqui. Inclusive, não só produtor de ovos, as empresas que fornecem para o setor também têm a possibilidade de se aliar a essa estratégia e fortalecer o setor, que vai refletir para todo mundo, né? O trabalho que a Mantiqueira faz, as outras fazem, reflete para todo mundo. Vamos associar aí o Instituto Ovos Brasil. Faz 10 anos que eu falo isso junto com o Edival, desde que eu comecei. Não é para esperar demorar mais, não. Isso é investimento importantíssimo. André, nas empresas, o que você acredita que a indústria ainda não está dizendo, mas deveria? Nossa, acho que a principal coisa que a indústria ainda não está falando, a indústria do ovo, as indústrias do ovo, é que o ovo é a proteína do futuro. Eu não tenho dúvida disso. Quando eu vejo todas as projeções das proteínas concorrentes do ovo, a gente vê patamares de preço altíssimos e o ovo ele ainda é a proteína mais acessível, versátil e que entrega saudabilidade. Então, a partir disso, essa indústria ela vai se transformar e a gente vai começar a ver uma série de subprodutos se formando. Talvez o que eu estou falando aqui é uma visão meio de futuro, mas sei lá, para 20, 30 anos eu consigo imaginar uma lasanha de ovo, um omeletezinho que você pode comprar pronto no supermercado, um pão com ovo que você também compra pronto ali naquele espaço que tem as saladas para você comer no café da manhã. Então eu imagino a categoria chegando para isso e por isso que eu falo que ela é proteína do futuro, porque ela vai ter custo competitivo para isso. Só que com essa visão de proteína do futuro, a gente também tem, e eu volto no que eu falei no início da conversa, que tem uma conscientização do setor varejista e atacadista em relação a esses espaços de ovo, porque não conversa a proteína ser do futuro e os espaços no ponto de venda serem do passado. E isso eu também acho que é uma coisa que a indústria não está falando. A indústria não está promovendo uma conversa aberta, franca, com o setor varejista e atacadista em prol de mais espaços para a proteína que está na vida de 98% das pessoas no Brasil. Então acho que esses são os dois pontos cruciais que não foi dito ainda na mídia. E se deixar, a gente fica conversando aqui até, né, Edival? Então, a gente já para partir para o encerramento, é uma pergunta igual para ambos. Se vocês tivessem que apontar um único movimento que poderia transformar a categoria dos ovos nos próximos 5 anos, seja no consumo, marketing, na política pública, qual seria? O Edivaldo começa, para poder pensar. Eu acho que é muito importante as entidades, né, o trabalho que as entidades fazem, as entidades estaduais, a BPA, né, que leva o Brasil MIEG para Brasil afora, o Instituto Ovos Brasil. Acho que o setor primário ele precisa primeiro estar junto, ele precisa planejar junto, ele precisa ter essa responsabilidade no que está se fazendo. Hoje, uma preocupação muito grande que a produção tem, a produção mundial, é com o aspecto sanitário, né? A gente tem que ter um compromisso muito grande em buscar a melhor sanidade possível. Então eu acho que aqui no Brasil a gente tem feito esse trabalho de forma boa. Tem muita coisa a evoluir, tem muita mídia para a gente falar, tem muita campanha que a gente precisa desenvolver, mas é muito importante esse setor estar unido, porque quando a gente tem momentos de crise, a gente senta junto, a gente planeja junto, a gente revê o que a gente está fazendo. Quando a gente está no momento bom, a mesma coisa, né? De forma geral, Priscila, vocês fazem um trabalho, a AgriNews faz um trabalho maravilhoso, mas muitas vezes a imprensa, ela que também faz um trabalho bom, quando a gente tem uma situação de mercado que o preço está alto, a imprensa bate muito em cima, e em muitos momentos a gente está trabalhando com margem negativa, com margem com dificuldade. Então, assim, eu acredito que a importância do planejamento, a importância da união, né? O Brasil ele precisa estar unido para que a gente vá buscar mercado lá fora. A gente sabe que o Brasil ele é um país muito respeitado e a gente tem um desafio de atender
aos 210 milhões de habitantes brasileiros, mas a gente tem o desafio de buscar esses mercados lá fora para que a gente participe de forma mais efetiva, né, nesse mercado de exportação. Então a gente busca muito a questão sanitária, a questão de qualidade, a questão de sanidade, e a gente precisa ter muita eficiência produtiva, né? Essas aves que a gente vem aí acompanhando a produção, elas vêm melhorando muito geneticamente, na questão nutricional, então é um trabalho muito bom. E o que a gente acredita é muito para esse futuro, né? André está falando muito isso aí da questão de proteína natural, de proteína saudável. A gente tem que levar essa informação para todos os consumidores, mostrando benefícios, mostrando segurança alimentar. Então, a gente acredita muito que produzir alimentos significa produzir a paz, né? O mundo precisa muito de um aumento de produção, de atendimento às pessoas, porque a gente vê essas guerras aí atualmente, e quase todas elas têm aí a questão nutricional por trás, tem a questão de energia. Então a gente acha que esse trabalho que a gente faz é um trabalho muito legal, é um trabalho que tem uma perspectiva de futuro muito grande, né? E os desafios estão aí para a gente se unir e superar eles, porque logo, logo a gente vai estar atendendo 9,5 bilhões de pessoas, então a responsabilidade em produzir alimento é muito legal e muito grande. A gente está junto aí do produtor para que a gente consiga sempre fazer um pouco melhor. André. Falando do lado das indústrias, né, não tem como eu dar uma outra resposta que não seja falar de marca e inovação. Não existe categoria forte sem marca forte, sem marca estabelecida. A partir do momento que você estabelece a marca, o teu negócio flui melhor, ou você agrega mais valor, ou você tem mais volume, ou seja, a tua rentabilidade aumenta. Então a rentabilidade do setor com marcas fortes cresce. Uma vez que isso acontece, você consegue ter um fôlego, uma disponibilidade de capital maior para pensar outros produtos a partir do ovo ou outras formas de vender esse ovo. Então isso faz, aí eu falo da questão da inovação. Eu tenho uma frase que eu uso bastante, né, que o branding, né, ele nasce no escritório, ele nasce na cabeça aí de quem está pensando a marca, mas ele só acontece mesmo de verdade no front, né, ele acontece ali no dia a dia de quem está vendendo. E aí vem uma outra questão também que eu vejo para o setor e para as indústrias, que é cada vez mais ter gente boa nas empresas. Eu comentei agora na palestra que eu dei que eu tenho falado muito com as universidades em São Paulo e provocando os jovens, porque quem está fazendo faculdade de publicidade, de marketing, de administração, o sonho desses caras é trabalhar numa grande empresa de consumo, sei lá, de chocolate, de bebida, mas o setor do ovo nos próximos anos vai passar por uma transformação muito grande, vai abrir uma oportunidade muito grande para várias pessoas, os jovens têm que prestar atenção nisso e a gente vai ser grande no mundo com ovo. Então, resumidamente falando, é marca, inovação e gente boa. Meninos, muito obrigada, é sempre bom conversar com vocês. Alguma mensagem final de algo que eu deixei de perguntar? O André estava fazendo uma conversa antes da gente começar aqui de um evento de marketing que você participou e foi falar do marketing nesse mercado, né, do ovo, e que ali você era um ET ali no meio, né? Ontem eu fiz uma palestra num evento chamado CMO Summit, ele é o maior evento de marketing da América Latina. Quem palestra nesses eventos são as grandes agências de publicidade, as grandes agências de digital, Google, Duolingo, Danone, os influenciadores, e a gente foi convidado para falar de ovo. Né? Então é um evento que circularam ali no dia de ontem em torno de 6 mil pessoas, no momento da minha palestra devia ter em torno de 500, 600 pessoas, escutando a gente conversar, a gente contar a nossa história e como a gente está descomoditizando o ovo e transformando as nossas marcas numa marca essencial. E também participei de um podcast organizado por uma grande agência e a primeira pergunta que ela me fez é como é que é fazer marketing de ovo? A hora que eu contei tudo que a gente está fazendo, assim, a conversa fluiu muito bem e no final, nos bastidores ali, todo mundo falou assim, cara, nem imaginava que dá para fazer tudo isso com ovo. E dá para fazer muito com ovo, assim, a gente dá para construir uma categoria muito, muito forte, muito relevante, com marcas apaixonantes e com inovação e com gente boa e assim vai.
Esse daí é um passo fundamental, né, Edival? Sem dúvida, sem dúvida. O caminho é esse. André falou muito bem, a questão de gente é tudo, né? E a gente acredita que o futuro, o presente já atualmente, é a gente ter um alimento saudável, é a gente falar em tecnologia, é a gente falar em segurança alimentar. A gente parabeniza o trabalho que a AgriNews vem fazendo e é um prazer muito grande, Priscila, estar aqui conversando mais uma vez com vocês. Mandar um abraço para todos os associados do IOB, né? Para a BPA também, que é uma parceira nossa, e agradecer, e estamos sempre juntos. A gente tem um caminho muito bonito aí para construir à frente e a gente espera contar com a colaboração maior dos produtores brasileiros. E antes de pedir para você se inscrever no canal para continuar acompanhando as notícias do setor, eu vou pedir para vocês, manda mensagem, eu passo o número do Edival para vocês, se filia no Instituto Ovos Brasil para ajudar a gente a fazer o ovo crescer como ele merece crescer nesse mundo. Obrigada pela sua audiência.